Bom, gente, hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu processo, né, de mudança, como foi, o que aconteceu que fez eu querer mudar minha vida financeira, meus hábitos financeiros, como a gente costuma dizer aí, quando foi que a minha chavinha virou, tá? Eu já tô querendo fazer esse vídeo há um tempo, mas eu assistindo um vídeo da Nina, eu fiquei curiosa sobre como foi o processo dela e eu até deixei lá nos comentários do vídeo dela uma pergunta, né, como que tinha sido esse processo pra ela. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou aproveitar que eu fiquei curiosa sobre o processo dela e vou já gravar. Na verdade, já tinha gravado esse vídeo aqui uma vez, mas eu não gostei, eu achei que ficou ruim. Às vezes a gente tem isso, tá? Achei que ficou ruim e excluí, tá? Excluí o vídeo. Depois eu falei assim, depois eu gravo de novo. Eu achei que ficou confuso e vou tentar de novo, tá? Porque quando não é pra falar só de uma coisa exatamente, acaba que o vídeo vai acumulando outros temas, né, outras coisas, e fica confuso. Mas eu vou tentar aqui fazer o possível pra ser, não me alongar tanto, né? Breve eu acho que eu não vou conseguir ser, porque, né, sou eu, pronto. Vamos lá, gente. Para eu começar a falar para vocês sobre meu processo de mudança, eu preciso voltar lá em 2018. Eu vou por anos, assim, dizendo só um resumo do que aconteceu, de como que era aquele ano para mim, para vocês poderem conseguir entender um pouquinho melhor, tá bom? Eu já falei aqui para vocês que eu casei, né? Eu fui morar junto com o pai da minha filha, eu tinha 18 anos. Isso foi lá atrás, né? Bastante tempo. E aí, a gente ficou junto por 10 anos, mas foi um relacionamento, assim, muito difícil, porque meu ex-companheiro era muito ciumento. Ele tinha, assim, é um homem muito bom e tem várias qualidades, mas ele é ciumento, né, e não sei mais, e isso me afetava muito, sabe, porque me magoava, né. Eu acho que quando você não faz algo de errado e é acusada o tempo inteiro de fazer algo errado, isso machuca muito, e não tem amor que resista. E aí, em resumo, a gente se divorciou em dezembro de 2018. Eu falei assim, não dá mais, não dá pra ficar aqui esperando a gente conseguir fazer essa logística de quem vai pra onde, de como que vai ser. Porque a princípio ele iria sair da casa, tá? E eu ia ficar com a minha filha, né, pra poder ser mais prático. E aí, a minha irmã foi lá, chamou meu padrasto na época, ele faz frete, então ela chegou lá com um caminhãozinho de frete e vambora. A gente brinca muito sobre isso, de que ela que foi me buscar e tal. E aí a gente colocou tudo na caminhonete. Eu saí sem nada, tá? Eu preferi minha paz, só peguei minhas roupas, alguns itens de enxoval, porque eu tava montando o enxoval, porque quando eu fui morar com ele, foi assim meio de cabeçada, tá? E a gente não tinha nada, minha ex-sogra que foi dividindo o que ela tinha comigo e tal, a gente se dá muito bem, graças a Deus. E depois de um tempo eu falei assim, não, mas eu quero ter o meu enxoval novo. Então eu fui comprando aos poucos, então eu tinha guardado o liquidificador na caixa, eu tinha guardado batedeira, um monte de itens de cozinha que eu tava montando pra ter um enxoval novo, tá? Que a gente tava construindo uma outra casa e ali eu iria entrar nessa casa com tudo novinho, tá? E aí, eu então trouxe pra mim, né, todos esses itens de enxoval que eu tinha comprado e as minhas roupas e as minhas coisas pessoais só. Não peguei geladeira, não peguei máquina de lavar, não peguei sofá, nada de móveis, nada. Só peguei a minha filha, minha cachorrinha, minha bicicleta e essas coisas que eu falei. E eu falei assim, não, eu só quero paz, eu não quero nada, enfim. E vim embora, tá? Só que eu não tinha pra onde ir. Então, em dezembro de 2018, eu desembarquei na casa da minha irmã de Malicuia. Minha irmã mora sozinha e a casa dela é pequena, tem um quarto só, é bem pequenininha, sabe, assim, a sala bem compacta, tudo assim pra uma pessoa. E ela falou assim, não, você vai vir pra cá, você não vai se virar pra pagar aluguel, você não vai ficar aí sofrendo, você vai vir pra cá. E assim foi, a gente se espremeu na casa dela, ela me cedeu a cama, então eu dormi com o Lolo na cama dela, ela montou uma caminha no chão pra ela, não tinha espaço pra guardar todas as nossas roupas, as minhas e a dela, a gente se virou. E assim, ali eu fiquei 3 meses, tá? Eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro na casa dela, espremida. E a minha irmã é uma pessoa que ela mora sozinha há muitos anos, então ela tem muitos hábitos e eu imagino que assim, ter uma outra pessoa na casa dela, com filho, com
papagaio periquito, mentira, papagaio periquito não, mas minha filha com 6 anos na época, eu tinha uma cachorrinha e mais uma gata. Então, assim, chegou todo mundo e ela, assim, abriu espaço pra gente. Nossa, foi, acho que a maior prova, o maior gesto, assim, de amor que ela já fez por mim, embora ela já tenha feito vários, né, as duas irmãs, mas ela abriu mão desse espaço, ela abriu mão disso que eu sei que é muito importante pra ela, pra me receber e não deixar eu passar pelo que eu tava passando, assim, é muito emocionante, assim. Enfim, e aí não é sobre isso, deixa eu tentar ser mais rápida, que eu ainda tô lá em 2019, né? E aí chegou 2019, em março de 2019, eu consegui a minha casinha, tá? Que é onde eu moro hoje, essa casa no terreno da família da minha mãe, né, da minha avó materna. Minha avó materna, quando faleceu, deixou um terreno com espaço para cada um dos filhos dela. E meu tio tem essa casa construída aqui, só que ele nunca terminou a casa e se mudou e conseguiu outro lugar e a casa ficou aqui. E a casa tava parada aqui há mais de 20 anos, só na laje, sabe? Sem piso, sem banheiro, sem telhado, sabe? Com as janelas daquelas antigas de ferro, toda quebrada, enferrujada. Assim estava a casa. E aí, eu olhando pra ela um dia, eu pensei assim, por que não? E aí eu conversei com esse meu tio e eu falei assim, poxa, eu tô precisando de um lugar pra ficar, não sei o que, mas eu não quero nada emprestado. Eu não quero também morar de aluguel, porque é um valor mais alto e aqui eu ficaria perto, né, da minha mãe e da minha irmã, porque a Lolo ainda era pequena, então ainda precisava de alguém para dar esse suporte aí, né, em alguns momentos. E aí, conversando com ele, eu falei assim, você não aceitaria eu te pagar um valor todo mês, né, e você me vender a casa? Eu não tenho entrada, eu não tenho, sabe, eu não tenho um valor alto para te dar, mas a casa tá parada, tá se estragando, né, porque a gente sabe que casa parada, ela se estraga. Eu acho que seria, né, vantajoso pra mim e pra você. E assim a gente fez, tá? Então, a casa que era dele, que ele começou a construir e não terminou, eu comprei. Ali eu pensei que assim, e é esse valor que eu coloco todo mês no meu planejamento, tá, gente? Eu pensei, bom, entre eu pagar um aluguel, morar em outro lugar distante e ter essa logística com a Lolo e pagar esse valor numa casa, né, que já tá aqui, e por mais que eu vá precisar fazer muita coisa, sabe? Então, a gente fez isso e ok, tudo certo, tá? E aí, eu vim morar aqui nessa casa. A princípio eu não tinha nada, a minha irmã comprou uma televisão, deu de presente pra Lolo, então a gente tinha uma televisão na sala e uma cadeira de praia emprestada. Era como a gente assistia a televisão. A cama eu ganhei, tá? Ganhei da amiga da minha irmã, ela tinha guardada, me deu. Fogão, tinha uma boca só funcionando. E assim foi, tá, gente? No começo foi com tudo ganhado, algumas coisas emprestadas, tudo no improviso. Mas eu tinha assim, o principal de tudo, que era paz, né? Tinha paz de saber que dali por diante era comigo mesmo. E aí, em junho, nesse momento eu ainda não era formada, tá? Eu trabalhava numa peixaria como operadora de caixa. Um ambiente muito tóxico, um ambiente muito ruim, e eu já tinha crise de ansiedade devido ao meu relacionamento anterior, e ali nesse ambiente também eu tinha muitos problemas, porque eu tinha crises de ansiedade, tá? Porque era um ambiente muito ruim. E até que teve um dia que eu não consegui ir, eu simplesmente não consegui ir. Deu a hora de eu sair para trabalhar e eu sentei ali na minha varanda e eu não consegui sair, e eu falei assim, não consigo mais pisar naquele lugar. A dona do ambiente, né, a patroa, ela era assim, uma pessoa muito ruim de coração, ela maltratava os funcionários, a gente nunca teve um atrito, eu com ela, tá, graças a Deus eu nunca tive problemas assim em lugar nenhum que eu trabalhei, mas ver como que ela tratava as outras pessoas era assim sabe, muito difícil pra mim de gritar. Então tinha cliente na loja, ela gritava lá com os peixeiros, chamava de um monte de coisa, e eu via aquilo ali assim, e me angustiava muito, sabe? Fora várias outras coisas, né, que embora a gente nunca teve um atrito diretamente, eu e ela, mas um monte de outras coisas que eram muito ruins, inclusive a questão do pagamento. Ela pagava quando ela queria, ela simplesmente pagava quando ela queria. Então a gente tinha o dia do pagamento, mas a gente não sabia quando a gente ia receber. Se ela tivesse de mau humor, se ela brigasse com o marido, se ela achasse que a gente não estava produzindo e atraindo a quantidade de dinheiro que ela queria, ela não pagava de birra. Então assim,
dava muita raiva. Eu trabalhava no caixa, então eu via o dinheiro entrando todo dia, eu fazia o fechamento do caixa, eu sabia quanto de dinheiro tinha entrado naquele dia, e o pagamento atrasado, né, e nada, e a gente não recebia. E aí foi até nesse momento que eu aprendi o método do mês à frente. Então na marra, eu tive que aprender a ter o dinheiro das minhas contas antes do mês virar, sabe? Tipo, por exemplo, quando chegava em agosto, eu já tinha o dinheiro das contas de agosto para pagar antes mesmo de receber. E aí assim foi, tá? Teve esse dia que eu não aguentei mais e eu saí, sem ter nada em vista, sem ter nada em mente. Até aí eu já tinha me formado, tá? Eu me formei em junho de 2019, pra quem não sabe, eu sou psicóloga. Em junho de 2019 eu me formei e ainda fiquei um tempo trabalhando lá. E até que eu não consegui mais, eu falei, tchau, chega. Nesse dia eu não fui, no dia seguinte eu também não consegui ir, tá? Nesse primeiro dia eu pensei assim, amanhã eu vou. No dia seguinte eu também não consegui ir e eu só fui lá pra pegar, né, meus documentos e dizer assim, ó, tchau, tô indo. E assim foi, tá? 2019 foi um ano de muitas mudanças pra mim, muito difícil, porque foi o ano assim que eu aprendi a viver sozinha, sabe? Eu aprendi a me virar sozinha, eu aprendi a crescer, porque como eu me casei com 18 anos e no meu relacionamento, o meu ex-companheiro, ele é uma pessoa muito ativa, ele é uma pessoa que ele faz, ele é uma pessoa que ele que sabe, então assim, muitas coisas às vezes eu ia fazer, ele, não, deixa que eu faço, não sei o que. E eu fui acostumando com aquilo ali, sabe? Porque é cômodo também, né, gente? A gente não vai colocar também toda a culpa no outro. É cômodo quando a gente não precisa sair da bolha, quando a gente não precisa sair da nossa zona de conforto, que nem sempre é confortável. Então, assim, eu não sabia viver. Eu não sabia fazer nada assim sozinha, sabe? Tudo dependia dele. Eu era muito insegura pra tudo. E aí em 2019, né, foi esse primeiro ano de eu sozinha, eu administrando uma casa, eu cuidando da minha filha, sabe, eu vivendo tudo sozinha. Eu costumo dizer, na verdade eu nunca disse isso, mas esses dias eu tava pensando e veio isso na minha cabeça. Eu saí da torre sozinha, eu consegui sair da torre sozinha, é uma referência a Rapunzel, tá? Eu consegui sair da torre sozinha, mas quem me ensinou a viver fora dessa torre foi a minha irmã. Tá, sabe, porque minha irmã, ela faz, sabe, ela vinha e fazia, mas ela fazia e ela ensinava, ó, não, é isso aqui, você tem que fazer assim. Então assim, minha irmã foi, e é ainda, mas uma pessoa muito importante nesse processo pra mim, porque eu falo, gente, a gente brinca inclusive sobre isso aqui, eu cheguei aqui, eu era assim, uma poia, eu não sei se vocês têm esse linguajar, como é que você... Mas poia aqui pra gente é aquela pessoa boba, que não sabe nada, que não sabe se virar, sabe? Eu era essa pessoa. Eu não sabia botar um prego, eu não sabia me expressar, assim, num outro lugar, sabe? Eu não sabia me impor. Eu era realmente uma pessoa ali, polida, e a vida toda, assim, na torre, sabe? Uma bobona. E a minha irmã, ela foi me ensinando a viver, ela foi me mostrando, não, é assim, é assado. E hoje, nossa, hoje eu me sinto assim, sabe? Uma mulher do caramba, sabe? Ainda tem muito que aprender, mas assim, eu me acho, sabe? Eu ia falar um palavrão, mas não pode, enfim. Brabona, tá? Brabona pode. E aí, isso foi em 2019, e final de 2019 e início de 2020 foi o caos. Por quê? Eu saí desse emprego e eu não conseguia trabalho, gente, de jeito nenhum. Meu Deus, que difícil. Eu não conseguia trabalho em mercado, eu não conseguia trabalho em comércio, eu não conseguia trabalho na minha área, eu já tinha me formado, eu não conseguia trabalho na minha área. Eu tentava tudo quanto é lugar, mas todas as portas parece que estavam fechadas pra mim, sabe? E assim, nossa, como que foi um período difícil, porque você com um filho pequeno, você com conta pra pagar, com tudo pra administrar, e você sem saber quando que você ia conseguir arcar com esses compromissos, foi muito difícil, tá? Nesse período eu tive ajuda, tá? Eu recebia um benefício social, então eu conseguia comprar alimentação, eu recebia ajuda, então minhas contas foram caminhando. Eu nunca fui uma pessoa de fazer muitas contas, então eu não tinha lá, sabe, um monte de dívida de cartão de crédito. Basicamente, né, era luz, como é que fala? Luz, a casa, internet na época eu não tinha, eu usava a internet da minha irmã, então, né, de lá da casa dela chegava aqui, a gente usava na sala e na varanda, e era isso. E aí, em 2020, em fevereiro de 2020,
eu consegui um trabalho. E eu falei assim, nossa, agora tudo vai dar certo. Não era na minha área ainda, era como auxiliar de professora numa escola particular. A minha outra irmã conseguiu pra mim. E eu falei assim, agora vai, pelo menos eu vou saber que eu tenho dinheiro todo mês, graças a Deus. E consegui uma bolsa para Lolo nessa escola, então eu não pagava escola. Né, foi um mês ali de paz, até chegar março e vinha a pandemia. E aí veio a pandemia nos primeiros meses, né, a dona ainda tentou segurar ali e tal, mas viu que o negócio ia ficar mais estreito e todo mundo ficou em casa. A galera começou a receber o benefício do auxílio emergencial, eu recebi por alguns meses, depois o auxílio emergencial parou, eu não lembro como é que foi, eu sei que assim, não ficou por tanto tempo, depois de alguns meses parou o auxílio emergencial. E aí o que acontece? Chegou um período que ela não conseguiu segurar a gente, ela demitiu os funcionários que não eram essenciais, né? Porque eu era auxiliar de professora e vamos combinar que se o professor estava da casa dele dando aula online, eu não tinha muito o que fazer, né? Eu ia fazer o quê ia auxiliar o quê, quem? E aí ela precisou demitir, né, algumas pessoas, e assim foi. E aí eu terminei 2020 trabalhando como babá. Eu consegui um trabalho, sabe, nesse período como babá. Então eu ia, né, para outra cidade, para a cidade vizinha aqui, e cuidava de um menino, sabe? Ficava lá, não lembro como é que era, porque assim, foi um período tão difícil pra mim, porque já tava rolando a pandemia, toda essa dificuldade. Eu com o meu diploma no bolso, eu pensava, caramba, eu estudei tanto, eu fiz uma dívida tão grande para estar passando por isso, sabe? Desemprego, instabilidade e trabalhando como babá, não que seja um trabalho que não mereça reconhecimento, mas não era o que eu queria fazer, não foi pra isso que eu estudei, sabe? E aí eu tava ali, eu nem lembro como que foi, quantos meses foi, eu só tava sobrevivendo, sabe? Eu era um robô sobrevivendo para conseguir pagar as minhas contas. E aí chegou lá 2021, né? A gente conseguiu voltar, a escola conseguiu ir voltando aos pouquinhos. E em fevereiro, né? Ali no comecinho, né? Quando começam as aulas, a dona, né, da escola readmitiu de novo os funcionários, né? E a gente voltou a trabalhar, graças a Deus. E em 2021 foi um ano, assim, mais tranquilo, né? Todo mundo voltando, assim, igual filhotinho de boi quando nasce, né? Meio cambaleando, meio desconfiado da vida. Eu acho que 2021 foi isso, todo mundo meio assim. Não tinha nada mais, a estabilidade que a gente acreditava existir, não existia mais. E aí, foi assim 2021. Nesse ano, nada de chavinha tinha virado ainda, eu continuava achando que a pobreza era isso mesmo, era dificuldade, que, né, um dia de cada vez e uma hora você tá um pouquinho melhor, outra hora você tá, né, lascada mesmo. O que eu fiz nesse ano foi reformar minha casa, né, que até então ela não tinha piso, eu usava o banheiro da minha irmã por um bom tempo, né, acho que em 2021 já tinha feito banheiro, mas assim, eu não tinha piso, eu não tinha trocado janelas, eu não tinha feito um monte de coisa. Então em 2021 eu deixei minha casa assim, minimamente confortável, sabe? Ela não tá terminada, tem um monte de coisa pra fazer ainda, mas eu deixei ela minimamente confortável. E foi isso que eu fiz em 2021, fui trabalhando, vivendo e ajeitando a minha casinha aos poucos. Mas também assim, não faltava dinheiro, né? Eu pagava minhas contas, mas também nunca sobrava, e pra mim isso era normal. Aí chegou em 2021, no final de 2021, dezembro, eu descobri um nódulo no meu ovário. Eu fui fazer um exame de rotina e descobri um nódulo de 5 centímetros no meu ovário. E aí bateu aquele desespero, porque a minha família tem casos de câncer e infelizmente já perdi pessoas para essa doença. A minha mãe na época, eu não lembro se ela já tinha tido o diagnóstico, que ela faz tratamento também, né? Ou se ela ainda não tinha tido o diagnóstico, agora eu não lembro. Mas eu acho que ela já estava fazendo, sim, isso mesmo. Ela já estava fazendo o tratamento, porque ela descobriu no começo de 2021. E aí, bateu aquele desespero, porque eu falei, meu Deus, eu tô com câncer.
né? Quando a gente tem algum familiar com esse histórico, quando a gente tem esse histórico na família, qualquer caroço, qualquer coisa, íngua, você já pensa que é câncer. E aí eu bati aquele desespero e 5 centímetros, eu falei, meu Deus, 5 centímetros é do tamanho de uma laranja. Bateu aquele desespero, com minha filha pequena, sou eu pra tudo, meu Deus. E, nossa, gente, é uma angústia que, meu Deus, eu não quero passar por isso nunca mais na minha vida. E aí, né, a médica falou assim, ó, a gente vai ter que investigar, ver o que é isso e tal. Fiz aquele monte de exame que a gente faz. E nesse período, meu Deus do céu, só posso falar isso, é angústia, desespero e medo. E procura na internet, que a gente não deve fazer isso, mas a gente procura. E faz isso e faz aquilo. E eu olhava pra minha filha dormindo, eu chorava. Nossa, como eu chorava, assim, sozinha. Desabei mesmo, sabe? Desmoronei nesse período, foi muito difícil. Até que em 2022, eu peguei esse resultado desses exames e no comecinho ali já, né, e vi que não era câncer. E aí veio o alívio, né, graças a Deus. Era um teratoma no meu ovário direito, que já estava muito grande e corria risco de estourar. E se ele rompesse, se ele estourasse, eu poderia ter uma hemorragia interna e até, né, morrer, porque o estrago é muito grande. E ele já estava com um tamanho grande, ele já tinha 5 centímetros, então eu sentia muitas dores, gente, muitas dores mesmo. Às vezes de madrugada, não sei porquê, mas principalmente era de madrugada essas dores. Eu acordava de madrugada com uma dor, como se fosse uma cólica, mas pensa na cólica mais horrível que você já teve na vida e multiplica por 100. Era uma dor assim muito ruim de você se mexer, se virar e querer arrancar assim com a mão aquela dor. E eu tomava remédio. Graças a Deus, essa dor passava com a dipirona, tá? Nunca precisei tomar um remédio mais forte. Eu tomava dipirona e depois de um tempo ela passava. E assim foi, tá? Quando eu fazia algum esforço, alguma coisa, eu sentia essa dor. Mas em março, a minha cirurgia saiu muito rápido, graças a Deus, eu fiz tudo pelo SUS. Em março de 2022, eu operei. Fiz a cirurgia, retirei o ovário, né? Eu precisei retirar o ovário, porque não tinha como retirar só o nódulo. E foi isso, sabe? Foi um teratoma, é um nódulo, é um cisto, ou um negócio lá que dá na pessoa e não tem o porquê, só dá. E vai crescendo, tá? E eu tenho também alguns nódulos no seio, mas são nódulos de acompanhamento, tá? Eu tenho que fazer um acompanhamento semestral para ver, né, se não vai crescer, se tá tudo certo. E aí, enfim, em março eu fiz essa cirurgia, precisei ficar em casa algum tempo. Em 2022, eu não era mais auxiliar de professora, eu dava aula de educação socioemocional, né, eu sou psicóloga, então eu dava essa aula de educação socioemocional nessa mesma escola, né, e aí eu não trabalhava mais todos os dias, eu trabalhava 2 dias na semana e os outros dias eu trabalhava já em atendimento. Foi quando eu comecei a ter pacientes. Meu primeiro paciente foi lá em 2021, mas só umzinho, e aí em 2022 eu comecei a ter um paciente aqui, outro ali, então juntou ali a minha renda da escola com a minha renda dos pacientes, e era como eu vivia. Mas aí, quando eu fiquei parada, né, eu fiquei só com a renda da escola, que era de 2 dias de trabalho, e era muito pouco. E depois eu entrei pelo INSS. E aí foi quando eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, imagina se eu estou naquele período desempregada. Como que eu ia fazer operada, né, recém-operada, tendo que arcar com as minhas despesas? Como que eu ia fazer? E aí foi quando eu comecei a pensar, gente, não dá pra você só viver mês a mês, viver cada mês, né, e pronto, elas por elas, não dá pra ser assim. E aí eu comecei a pensar sobre isso, então foi assim, esse possível diagnóstico de câncer me deu um baque, e quando eu fiz a cirurgia, foi quando a minha chavinha virou, de que não dá pra você só pagar suas contas e tá tudo ok, tá tudo pago, e vamos pro mês que vem, sabe? Mesmo se você tem CLT, se você tem essa garantia, nada é garantido, né? A pandemia veio aí pra mostrar pra gente que nada é garantido. E aí foi quando a chavinha virou, né, em 2022, e eu comecei a pesquisar, a estudar sobre finanças. O primeiro canal que eu conheci foi da Nath Arcuri, e me identifiquei com muitas coisas, consegui aprender muitas coisas, comecei a juntar dinheiro, cheguei a juntar R$6.000, mas
Como eu falei pra vocês, a casa aqui, ela era muito precária, ela era em laje, parada há mais há 20 anos, então tinha muita infiltração e eu tive que fazer um telhado. Então eu gastei todo esse dinheiro fazendo telhado e ainda me endividei, porque eu precisava pagar tudo, né, e com 6 mil reais não dá. E aí eu juntei dinheiro, mas eu precisei gastar e ainda me endividei. E aí em 2023... eu saí dessa escola, comecei a viver só da minha profissão. Foi o primeiro ano que eu vivi e me sustentei só da minha profissão, que era algo que eu pedia muito a Deus. Como eu pedi isso a Deus, foi o primeiro ano. E aí eu continuei estudando sobre finanças, conheci outros canais, conheci o canal do Primo Pobre, da Eolicar, vários outros canais. E nesse ano de 2023 eu paguei todas essas dívidas com relação ao telhado, né? Tudo que eu precisava pagar com relação ao telhado, mas eu ainda tinha o cartão de crédito e eu não conseguia sair do cartão de crédito. Lá no final do ano eu até consegui sair, mas depois eu precisei voltar e assim foi indo. Até que em dezembro eu sentei e pensei assim, não, eu quero mudar, eu preciso mudar isso, porque eu fico nesse jogo de gato e rato, eu consigo juntar, mas eu gasto, eu paro de usar o cartão de crédito, mas quando eu vejo eu preciso usar de novo. E por quê, né, gente? Por causa da reserva de emergência. Enquanto a gente não tem uma reserva de emergência, a gente não consegue sair desse ciclo. Porque se a gente é pobre e a gente não tem dinheiro para comprar uma coisa à vista, mesmo que seja uma coisa que você precisa de fato, né, quando vem um boom, quando vem ali uma rasteira, você vai se endividar. E em dezembro eu decidi que eu não queria mais isso. Sentei, planejei todo o meu ano de 2024, planejei uma caixinha para 13º, planejei uma caixinha para gastos do começo do ano, fiz tudo bonitinho, né? E era o meu plano de juntar esse dinheiro e fazer minha reserva de emergência, ter todos esses gastos programados, gastos de aniversário e tudo programado. Esse era o meu plano para 2024. Então, em 2023 foi quando virou essa chavinha aí, depois de passar por esses perrengues aí todos, e principalmente esse do meu diagnóstico e da cirurgia. Eu fui ali cambaleando e quando chegou 2023 eu falei assim, não, enquanto eu não tomar uma atitude, não vai adiantar eu ter percebido que tá errado, mas eu não partir para ação. E aí foi quando eu consegui elaborar no papel tudo que eu precisava para ter uma vida decente. Mas, né, como eu já falei para vocês várias vezes, eu tinha uma dívida de 86 mil reais no financiamento estudantil para pagar minha faculdade. E em janeiro de 2024 eu consegui fazer uma renegociação. E essa dívida de 86 mil caiu para 19 mil. E eu falei assim, esquece tudo, deixa todos os outros planos para lá. Caixinha de 13º, reserva de emergência, tudo pra lá. Minha prioridade esse ano é quitar essa dívida pra tirar isso do meu nome, limpar meu nome. Eu nunca tinha tido nome sujo, eu nunca tinha pagado o mínimo de cartão, nada disso, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito controlada. Só que o que entrava, saía, sabe? Nunca ficava ali nada assim, sobrando e que delícia, não. Sempre fui muito controlada no sentido de não fazer dívidas, não sujar meu nome, nunca fui de comprar nada assim na porta, né? Tem pessoas que passam, aqui passa muito, vendendo na porta e pra pagar depois, e cartãozinho, não. Nunca fui, tá? Só que também isso não adiantava, porque quando vinha um imprevisto, eu tava ali, né, lascada. E aí... Mas eu pensei assim, não, minha prioridade vai ser pagar esse financiamento e as outras coisas, infelizmente, vão ter que ficar para depois. Eu levei 34 anos para poder querer mudar de vida, não dá para eu querer fazer tudo agora porque não vai dar. E assim eu fiz, gente. 2024 vocês me acompanharam aí, vocês viram as minhas finanças, vocês viram como que foi tudo, né? Vocês acompanharam tudo que eu precisei abrir mão para conseguir quitar essa dívida. Eu tô chegando aí pertinho de quitá-la, tá? Sabe, em março desse ano, eu pago a última prestação do financiamento estudantil e aí eu vou conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu tinha planejado lá em dezembro de 2023 e agora com mais conhecimento ainda. Então eu vou conseguir guardar dinheiro, investir, saber o que eu preciso guardar para o próximo ano, para aquelas contas que vêm todo ano em janeiro e que a gente fica assim patetado como se a gente não soubesse que elas fossem chegar. Enfim, o vídeo já tá enorme, tá longo, tá, gente? Deixa eu só fazer o resumo aqui pra vocês poderem entender, porque eu falo. Então, em resumo, né, desde que eu me divorciei, eu passei por muitos processos de dificuldade, por não saber
nada sobre a vida, por não ter uma reserva financeira, por não ter educação financeira. Fui patetando e consegui crescer, consegui aprender, consegui, assim, me tornar uma pessoa que eu sou hoje, que eu tenho muito orgulho. E o que me fez querer mudar minha vida financeira foi esse momento onde eu me senti ali totalmente exposta, né? Eu tinha passado por períodos de desemprego e quando aconteceu esse diagnóstico, né, essa necessidade da cirurgia, eu já estava, graças a Deus, com CLT, então eu tive o recurso do INSS, mas eu estava muito recentemente sem emprego, então imagina se lá atrás. Isso fez a minha chavinha virar, e aí eu fui aos pouquinhos, porque é difícil, quando a chavinha vira, você não consegue já chegar e resolver tudo. Até você mudar hábitos, você conseguir entender que muitas coisas estão acontecendo porque você não tem disciplina, é difícil. Então foi isso que me fez mudar, e ali eu fui amadurecendo, consumindo muitos conteúdos. Hoje o que eu me identifico mais é com o Primo Pobre, tá? Eu tenho outros canais que eu assisto também, a Kézia Prates, a Débora Florezano, só que eu gosto do canal do Primo Pobre porque a forma como ele se expressa é a forma que eu mais me identifico, sabe? Eu aprendo muito com essa forma mais brincalhona, que ele fala umas bobagens, não sei o que, isso me faz conseguir me prestar mais atenção. Enfim, então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho aí da minha jornada, de como que foi pra mim essa chavinha. E comenta aqui embaixo, né, vocês que acompanham a gente, né, esses canais assim de método dos envelopes, como que foi essa chavinha pra vocês? Quando que vocês se deram conta de que precisava mudar, de que a vida financeira de vocês não estava legal? Acho que a gente tem isso a vida toda, né, de que nossa vida financeira não tá legal, mas a gente acha que a culpa é do outro, que é por causa do sistema, até também, mas como que foi que essa chavinha virou e vocês falaram assim, opa, o sistema pode até ter culpa, mas eu consigo mudar alguma coisa se eu quiser. Me conta aí embaixo que eu tenho muita curiosidade sobre isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você não quiser comentar, mas quiser me ajudar no engajamento, deixa aí um emoji, um ícone, uma carinha feliz, qualquer coisa para o YouTube entender que o vídeo foi legal, distribuir para mais pessoas e assim você me ajudar a fazer o canal crescer. Um grande beijo, tchau!